Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus, eu, Tiago Rosas, administrador da página EBD Inteligente no Facebook e no Instagram, mais uma vez aqui com vocês para comentar a lição de número 2 da revista especial que a CPAD lançou para esse terceiro trimestre de 2020, revista que unificou os estudos de jovens e adultos. O tema geral do trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista ela foi comentada originalmente em 1993 pelo saudoso pastor e mestre pentecostal Eurico Bernstein. A CPAD então reeditou a revista e relançou para este período pandêmico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. A lição do número 2 para este 12 de julho de 2020 traz como título Despertamento Espiritual, um Milagre. Essa lição 2 ela é quase que uma repetição da primeira lição, em termos de conteúdo. O significado do conteúdo está muito próximo do conteúdo que nós estudamos na lição de número 1 na semana passada. Mas há aqui alguns detalhes, há aqui algumas informações que foram acrescentadas, apresentadas e detalhadas. No primeiro tópico de nossa lição, que é um tópico muito breve, ele não tem nem a costumeira divisão em pontos, são apenas 2 parágrafos esse primeiro tópico, ele traz o título O Despertamento Espiritual Emana do Próprio Deus, onde volta a citar o versículo de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que nós já estudamos também na lição passada, quando o texto lá de Esdras diz que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ciro, aquele grande militar, estrategista, imperador, que tomou o poder do Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico, que decretou o retorno dos judeus à sua terra natal, o repatriamento dos judeus, conforme o profeta Isaías, 150 a 200 anos antes, havia proferido, prenunciado que aconteceria. Então, destaca-se nesse parágrafo, ou nesse texto, nesse primeiro tópico, a ação primeva de Deus, a ação de Deus que antecede até mesmo qualquer disposição humana, qualquer vontade humana para um despertamento, para alguma grande obra espiritual. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo disse que de Deus é o querer e o efetuar, ou seja, o querer, a vontade para fazer o bem procede de Deus. E o efetuar, ou seja, a capacidade para concretizar o bem, também procede de Deus. Então, a vontade e a capacidade para o bem procedem de Deus. Por isso, esse livro de Esdras vai dizer que foi o Senhor quem despertou o espírito de Ciro em favor dos judeus, decretando o seu repatriamento. Aí eu lembro do que diz o livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Lá está escrito que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Noutras palavras, assim como Deus dá a direção dos rios, Deus também dá a direção para o coração dos reis, dos governantes. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos instrui a orarmos pelos que estão em iminência, os que exercem poder sobre a nação, sobre o povo, os governantes. Por que Paulo nos manda orar por eles? É porque Deus
pode inclinar o coração deles para o bem. Deus pode tocá-los, movê-los, iluminá-los, despertá-los, como fez com Ciro, para que eles façam bem, como dizia Paulo, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. A igreja tem a responsabilidade de orar pelos seus governantes, independente das nossas preferências individuais, por essa ou aquela ideologia, por esse ou aquele partido, nós temos o dever, como cristãos, de orar pelos que exercem autoridade no país. Deus, ele moveu o coração de Ciro. Deus ainda pode mover os corações dos homens hoje. Ainda no meio desse parágrafo, o comentarista Eurico Bernstein disse que Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. E aí eu lembro lá de Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, inauguração da igreja, fundação da igreja, com o derramamento do Espírito Santo. Diz que os cristãos estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente 120. E eis que de repente, esse advérbio de tempo é interessante, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e ali o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre os irmãos presentes naquele ambiente, todos foram cheios do Espírito Santo e ali a igreja começou. Mas observe, no de repente, no comando de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o tempo que Deus havia estabelecido, as coisas se cumpriram. O segundo tópico da lição, intitulado As Finalidades do Despertamento, vai falar sobre a restauração nacional e também a restauração espiritual de Israel, conforme os dois pontos que os irmãos podem verificar na revista: restauração nacional e restauração espiritual. É claro que com o decreto assinado por Ciro, autorizando o repatriamento dos judeus, tinha-se em vista ali a restauração nacional de Israel e, posteriormente, com os decretos reais autorizando a reconstrução do templo do Senhor e o engajamento dos profetas como Ageu e Zacarias, profetizando entre os judeus que retornaram do exílio para que eles se animassem na reconstrução do templo do Senhor, ali nós vemos uma característica de restauração espiritual. Então, o retorno dos judeus à sua pátria para restaurar a nação de Judá nacionalmente, socialmente. A reconstrução do templo, com tudo o que ele representava para a religião judaica, a restauração espiritual. E não só a reconstrução física do templo, mas o próprio ministério dos sacerdotes, como o sacerdote Esdras, lideranças como Neemias, profetas como Ageu, Zacarias e outros, foram usados por Deus sinergicamente, numa soma de forças, de esforços, para restaurar a espiritualidade do povo judeu. O que é interessante observarmos é que Ezequiel já havia profetizado acerca disso. No talvez mais famoso capítulo do livro do profeta Ezequiel, que foi um profeta do exílio no meio dos exilados em Babilônia. E em Ezequiel 37, na famosa visão do vale de ossos secos, Deus já tinha predito que restauraria Israel nacionalmente e espiritualmente. E aí eu peço aos irmãos a licença para ler o que diz alguns dos versículos deste capítulo 37 de Ezequiel, quando Deus apresentou a Ezequiel um vale de ossos sequíssimos e ordenou a ele que profetizasse vida sobre aquele exército morto. E aí então Ezequiel diz no versículo 7 em diante: profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Interessante porque despertamentos espirituais em toda a história sempre causaram ruídos, sempre causaram barulhos. Quando a gente vai ler todos os grandes despertamentos, ruídos e barulhos aconteceram, quer barulhos sobrenaturais, causados diretamente pelo próprio Deus, quer barulhos humanos em resposta ao mover sobrenatural de Deus.
Barulho esse de choro, de lágrimas, de clamor ou de adoração a Deus. Isso aconteceu nos grandes avivamentos de Israel e também, como citamos há pouco, no grande avivamento do dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado e brados de louvor e adoração se ouviram a Deus ali em outras línguas. Mas Ezequiel diz: ouvi um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, o Senhor: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, aqui foi a visão que Ezequiel teve, mas observe a interpretação que o próprio Deus, não é nem Ezequiel, é o próprio Deus vai dar a interpretação desta visão, deste exército de ossos sequíssimos, agora restaurado, de pé, com tendões, ossos, pele e com o espírito de vida dentro deles. No versículo 11 diz assim: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Olha aí, essa era a queixa dos judeus do exílio. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza, Deus dizendo a Ezequiel, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, Yahvé El no hebraico, ou é Yahvé Elohim: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então observe que não só Jeremias e Isaías, mas também Ezequiel prenunciam o retorno dos judeus para a sua terra natal, para a terra de Judá. Abrirei a vossa sepultura, o exílio, e vos farei sair dela, mediante o decreto de Ciro, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. E mais do que isso, diz Deus, porém em vós o meu espírito, espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Terra essa que era tão significativa para os judeus, visto que Deus já havia prometido dá-la por herança desde os tempos do grande patriarca Abraão. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz. Porque Deus é Deus que promete e que cumpre. Ele prometeu através de Jeremias, ele prometeu através de Ezequiel. Muito antes desses, Deus havia prometido através de Isaías. E Deus agora, por meio do imperador Medo-Persa Ciro, está cumprindo a sua palavra. O terceiro tópico da nossa lição vai enfatizar o que dissemos no segundo tópico. Este terceiro tópico traz o título: Deus cumpre as suas promessas. Pelo menos 3 grandes promessas estão envolvidos aqui neste tema do retorno dos judeus do exílio babilônico para a terra de Judá. Primeira promessa que Deus cumpre, e cumpre literalmente, daí o nosso primeiro ponto diz a fidelidade de Deus em suas promessas, como diz o hino da harpa cristã: mesmo quando o brilho das estrelas cessam, as promessas de Deus não falharão. Né? Então, a primeira grande promessa diz respeito à duração do cativeiro, que seria de 70 anos. Já vimos isso na primeira lição, quando o próprio Daniel, lendo os registros proféticos de Jeremias, capítulo 9 de Daniel vai dizer isso, né? Que ele entendeu pelos livros que a duração do cativeiro seria de 70 anos. Isso Jeremias havia dito muito claramente. E, de fato, o cativeiro durou 70 anos. Mesmo que muitos judeus, a maioria, não tenha preferido voltar, mas ficar em Babilônia, acomodados nas casas que ali eles construíram, nos trabalhos que ali eles estavam realizando, mas o fato é que a prisão deles em Babilônia durou 70 anos,
que foi ali por volta de 605 antes de Cristo a 535 antes de Cristo. Então, essa primeira promessa da duração do cativeiro, Deus a cumpriu. A segunda promessa dizia respeito à destruição de Babilônia. Deus havia dito isso, inclusive, a Abacuque, quando Abacuque, na oração que fez a Deus, queixando-se da violência, da maldade que imperava em Judá, Deus disse a Abacuque que julgaria Judá por meio dos babilônios. E aí Abacuque novamente se queixa, mas como o Senhor pode usar uma nação mais ímpia que o nosso povo para nos julgar? E aí Deus responde a Abacuque dizendo que também haverá uma recompensa contra a Babilônia. Babilônia também cairá pelos seus pecados, idolatria, injustiça e violência. E Deus disse isso também através do profeta Isaías, através de Jeremias e através de Ezequiel, que haveria de fazer ruir o império babilônico e o entregaria aos medos e aos persas. E de fato, a Babilônia de Nabucodonosor, de Nabonido, de Belsazar veio a cair. E a terceira grande promessa que Deus, em sua fidelidade, cumpriu pontualmente foi quanto a Ciro assumir o império e repatriar os judeus para a sua terra. Promessa essa que Deus tinha feito com muita clareza, citando inclusive Ciro pelo nome quando ele ainda nem existia. E o próprio Deus diz: eu te chamo pelo nome, ainda que não me conheças. Deus, ele é realmente maravilhoso, né? O que Deus promete, como diz os nossos pregadores pentecostais, é prego batido e ponta virada. Deus, ele promete e ele cumpre, pois ele não é ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás em suas promessas, a não ser que ele tenha sido dissuadido de sua posição por uma reação humana que é contrária à vontade de Deus. Se Deus promete, ele já tinha dito isso a Ezequiel, se ele promete julgar o ímpio, mas o ímpio se arrepende, Deus também se arrepende da maldade e abençoa o ímpio. Mas se Deus promete abençoar o justo, e o justo se desvia da justiça, Deus também se arrepende da bênção e traz então a condenação sobre esse justo que se desviou. Não é? Agora, não havendo essa reação, o homem permanecendo diante de Deus, cumprindo a vontade de Deus, seguindo a orientação de Deus, Deus não voltará atrás, porque Deus não falha com suas promessas. E aí, esse terceiro tópico vai dizer ainda que Deus ele renova suas promessas de bênçãos, conforme lemos há pouco no texto de Ezequiel. Deus ele não só restaura nacionalmente, mas espiritualmente. E como vimos no trimestre passado, quando estudamos a carta aos Efésios, ainda nas primeiras lições, Paulo disse que Deus já nos enriqueceu com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Todo grande despertamento espiritual ele é acompanhado de bênçãos espirituais. Todo grande avivamento é acompanhado de bênçãos espirituais. Salvação, libertação de vícios, restauração de casamentos e famílias, batismo Espírito Santo, cura divina, dons espirituais, são marcas de todo avivamento espiritual genuíno. Não só na Bíblia, mas quando a gente olha no retrovisor da história, os grandes avivamentos que aconteceram, Reforma Protestante, avivamento inglês no século XVIII, avivamento norte-americano também no século XVIII, chamado primeiro grande despertamento, o segundo grande despertamento nos Estados Unidos da América, no século XIX, também acompanhado de bênçãos espirituais, salvação, conversões, transformações de sociedades, governantes se convertendo, gente recebendo o Espírito Santo com muita efusão, com muito poder. O avivamento pentecostal no início do século passado, século XX, olha que coisa linda, coisa tremenda. Quantos não foram impactados no mundo? Até mesmo igrejas tradicionais históricas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo operando entre os pentecostais. Então, o avivamento espiritual, o despertamento espiritual, quando de fato procede de Deus, quando de fato é iniciado, liderado e conduzido por Deus, e não imitado, e não forjado, e não manipulado pelos homens,
ele de fato redunda em muitas graças e muitas bênçãos. Deus renova a fé dos abatidos, ainda é o terceiro e último ponto desse terceiro tópico, né? Deus renova a fé dos abatidos. Esse, na verdade, era o ministério dos profetas, inclusive. Os profetas de Deus, tanto Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os profetas pós-exílio, como Zacarias, Ageu, Malaquias também, eles tinham uma mensagem de advertência e de repreensão para o povo, sim, é verdade. Mas eles também tinham uma mensagem de encorajamento, de fé, de confiança, de esperança no Deus que estava desejoso de restaurar a sorte de Israel. Então, o despertamento espiritual, que é um milagre de Deus, ele também intenciona encorajar a nossa fé para estarmos mais perto de Deus e na boa expectativa de suas operações sobrenaturais. Quarto e último tópico da nossa lição diz: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Primeiro é curioso os irmãos perceberem que essa nossa revista, ela quase não tem a conclusão, né? Se você observar bem, você procura a conclusão nas lições e você não encontra. Se eu não me engano, apenas 2 lições desse trimestre tem a conclusão, que é tão costumeira em nossas revistas mais atuais. É que, como ela é uma reedição de 1993, naquela época não havia essa preocupação de colocar um parágrafo exclusivo para a conclusão. Então, para todos os efeitos, a conclusão da nossa lição é esse último tópico, o tópico 4, despertamento, torna os homens obedientes à palavra. E aí no primeiro ponto vai dizer que o culto foi restabelecido em Jerusalém exatamente na forma como a lei de Deus dada a Moisés determinava. A gente basta ler, por exemplo, o que diz Esdras. O livro de Esdras vai falar justamente sobre isso, capítulo 6, versículo 16 a 18. O texto diz que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus, o templo reconstruído. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém. Aí preste atenção agora, segundo está escrito no livro de Moisés. O livro de Moisés aqui está no singular, mas refere-se a todo o conjunto do Pentateuco, como se diz em grego, ou Torá, como se diz em hebraico, né? Considerado um livro só, o livro de Moisés. Então houve aqui uma preocupação de resgatar o culto levítico segundo o que Deus havia estabelecido em sua palavra dada a Moisés. Então, o culto ele precisa ser ordeiro, ele precisa ser espiritual, ele precisa ser reverente, seguindo os parâmetros que a palavra de Deus estabelece. O culto avivado pelo Espírito não é um culto desordenado, não é um culto da balbúrdia, da algazarra. A gente vê por aí hoje muitas igrejas ditas avivadas, onde há muita zoada, muita batucada, muito corre-corre, pega-pega, muita gritaria, todo mundo falando em línguas e ninguém se entendendo, uma verdadeira torre de Babel, e não um Pentecostes de fato do Espírito Santo, onde, apesar de haver línguas estranhas, havia entendimento do que se dizia. O culto ele precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus, que fará isso mediante a iluminação da palavra. Então, que nós possamos, tomando esta lição como estudo e uma inspiração para nós possamos também buscar cultuar a Deus, como Paulo, inclusive, vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 14 da primeira carta, com ordem e com decência, porque o Espírito Santo, que opera tudo em todos, os dons, as manifestações, as revelações, ele faz tudo conforme lhe apraz para aquilo que é proveitoso, diz Paulo
no capítulo 12 ainda dessa primeira carta aos Coríntios. O Espírito Santo faz tudo segundo o que é útil, para o que é útil, para o que é proveitoso, visando o bem comum. Então o Espírito Santo não é um espírito de desordem, de bagunça, de algazarra, de histeria coletiva. O Espírito é espírito de edificação, de instrução, de luz, de iluminação. E é claro, eu não nego, nem poderia negar, que manifestações sobrenaturais, extraordinárias, que visam trazer a igreja ao vigor, à vibração, à energia inicial que ela tinha quando recebeu o Espírito, esse avivamento, esse despertamento, ele pode provocar, né? Ele provoca ali barulho, como já dissemos há pouco. Ele provoca uma grande alegria no coração que resulta em exultação, em brados de louvor e adoração a Deus. Manifestações sobrenaturais com os dons, línguas, interpretação, profecia, curas divinas, né? E muitas vezes a ação do Espírito Santo ela pode não ocorrer adequada à estética humana, né? À beleza humana. R.T. Kendall, um escritor carismático, ele dizia que existe o estigma da unção. Eu falo sobre isso, inclusive, no meu livro Poder Pentecostal. O estigma da unção é aquela marca que muitas vezes não é uma marca bonita de se ver, mas que é uma marca causada pelo Espírito Santo de verdade, e uma obra sobrenatural extraordinária que ele causou ali em um crente ou em toda a igreja. Mas é preciso que nós prezemos pelo entendimento. O culto precisa ser inteligível, o culto precisa ser espiritual, o culto precisa ser bíblico. E finalmente, o segundo tópico vai dizer que o despertamento dado, ou melhor, o quarto tópico e segundo ponto, vai dizer que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. E aí a gente vai para Neemias capítulo 8, quando a partir do versículo 1, naquele evento memorável, naquele verdadeiro despertamento, mover do Espírito que aconteceu entre os judeus, agora já fixados em Judá, em Jerusalém, Neemias 8, Neemias que foi contemporâneo de Esdras, Neemias o líder, o governante, Esdras o sacerdote e líder espiritual. Vai dizer que chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, olha aí, ao ar livre, em público. Talvez a primeira grande cruzada evangelística dos repatriados. Na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Observe que foi o próprio povo que pediu a Esdras que trouxesse a lei, que trouxesse a palavra do Senhor. Uma igreja verdadeiramente avivada, ela tem sede da palavra. Uma igreja verdadeiramente avivada, ela pede ao pastor que convide ministrantes que preguem Bíblia. Ela deseja que o pastor doutrine a igreja conforme a Bíblia. Ela exige do professor da escola dominical que ensine a Bíblia. O próprio povo, despertado pelo Espírito Santo, anseia pelo ensino, pela instrução, pela exposição da palavra de Deus, que produz confiança, fé, esperança, salvação, libertação, ânimo. E aí, o texto do versículo 2 em diante diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender e que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está, fronteira à porta das águas, desde a alva, desde o nascer do sol, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos aos livros, ou ao livro da lei. Olha que coisa linda, né? O povo pediu pela exposição da lei. O povo se ajuntou para a exposição da lei. O povo esteve atento à exposição da lei. E o capítulo 8 de Neemias segue dizendo que o povo se quebrantou diante da exposição da lei. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos em nossos dias, também em meio a esta crise que vivemos, desejar ardentemente a presença de Deus, a sua palavra, a comunhão com a igreja, com o povo do Senhor, e que venhamos experimentar tão
grande avivamento espiritual em nossas vidas pessoais, em nossas famílias, em nossas igrejas e na sociedade como um todo. Quem ainda não segue nossas páginas no Facebook e no Instagram, sintam-se convidados a seguir, EBD Inteligente. Quem também ainda não assinou o nosso pacote EBD Inteligente, que dá direito de participação em nosso grupo no WhatsApp, dá direito de participação e interação em nossos estudos de professores todas as sextas-feiras, dá direito à participação livre em nossas conferências de escola dominical, como a que acontecerá no próximo dia 18, onde o pastor José Gonçalves, Altair Germano e eu, Tiago Rosas, estaremos ministrando, que dá participação a sorteios de livros mensais e que dá direito à participação ou ao direito do líder da escola dominical solicitar os certificados de conclusão do trimestre personalizados para a sua igreja. Então assine o nosso pacote BD Inteligente ao custo de R$30 trimestrais. Não é R$30 por mês, é R$30 a cada 3 meses. Você assina e vem participar conosco deste grupo de mestres e mestras abençoados de todo o Brasil. Um grande abraço, até a próxima semana, querendo Deus.